Oi, eu sou o Hugo, e se minha viagem no tempo deu certo, eu consegui mudar a ordem dos dias da semana e agora, terça-feira, vem depois de segunda. Se você já assistiu Dark, Doctor Who, De Volta pro Futuro ou qualquer outra coisa que tenha a ver com viagem no tempo, você deve ter ouvido falar num tal paradoxo de Bootstrap. Mas o que é isso? No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que é esse paradoxo e usando como exemplo os filmes e as séries que a gente gosta. Eu sou o Hugo e você está no Ciência em Si. Nós somos um grupo de físicos que quer mostrar para todas as pessoas que a ciência pode ser fácil, acessível e presente no seu dia a dia. Se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, deixa aquele joinha e comenta aqui embaixo o que você achou. Antes da gente começar, é bom avisar, né? Mas é óbvio que a gente vai ter spoilers de Dark, Doctor Who e De Volta pro Futuro. Beleza? Seguinte, eu sou muito fã de Beatles e imagina que eu consigo viajar no tempo e ir lá pra trás para tentar conhecer os 4 Beatles. Imagine também que eu volte para um período um pouco antes deles fazerem sucesso e apresente para eles mesmos as músicas que eles vão compor dali 3 ou 4 anos. Então quem vai ser responsável pelas músicas dos Beatles? Eu que voltei no tempo ou eles que vão compor a música? A série Dark gira em torno basicamente do paradoxo de Bootstrap. Um desses exemplos é quando a Elizabeth Doppler, do futuro, em algum momento do tempo ela se relaciona com o Noah e tem uma filha, a Charlotte Doppler, que por sua vez é a mãe da Elizabeth. Não, nada a ver, irmão. Ou ainda, quando o Ulrich Nielsen volta para o passado e entrega o livro do H.G. Tannhaus, chamado Uma Viagem Através do Tempo, Eine Reise durch die Zeit. 33 anos antes do próprio autor escrever o livro. Ou ainda, quando a Cláudia, velhinha lá do futuro, Claudia Tiedemann entrega o projeto da máquina do tempo para o próprio Tannhaus. Mas afinal, quem criou o livro? Quem criou a máquina do tempo? E quem é a mãe da Charlotte? E quem é a avó da Elizabeth? A resposta para essas perguntas está no final desse vídeo, beleza? Ou se você não assistiu Dark e pulou essa parte, tem um exemplo agora do De Volta para o Futuro. Lá no primeiro De Volta para o Futuro, no primeiro filme, quando o Marty McFly volta no tempo e acaba juntando os próprios pais, e se o Marty não tivesse voltado no tempo? Ou ainda, e se o Marty não tivesse feito o que fez para unir o pai e a mãe? Mas, independente disso tudo, ele não precisava ter beijado a própria mãe, né? Mas pelo visto era comum beijar parente em filmes dos anos 80. E se você não assistiu Dark, não assistiu De Volta pro Futuro, ou se assistiu os dois e quer mais exemplos, que tal o Doctor Who? Lá na primeira temporada da nova série, lá em 2005, com o nono doutor, quando tem todo aquele rolê do Bad Wolf e da Rose e tudo mais. Rose Tyler só olhou no coração da TARDIS depois que ela viu várias e várias pichações escrito Bad Wolf. E essas pichações só foram colocadas por ela mesma ao longo de toda a existência temporal depois que ela olhou no coração da TARDIS. Antes TARDIS do que nunca pra fazer isso, né? Tá, mas eu dei exemplo de série, de filme dos anos 80, de série da Netflix, de série britânica. Tá, mas e onde entra a física em tudo isso? Tudo isso que eu falei são exemplos do paradoxo de Bootstrap. Foram exemplos ficcionais, porque ninguém conseguiu viajar pro passado ainda, não é mesmo? A não ser que você tenha acreditado que eu mudei a ordem dos dias da semana pra valer. E esse paradoxo de Bootstrap sempre vai acontecer quando alguém ou alguma coisa voltar para o passado. Esse paradoxo de Bootstrap cria um loop temporal, porque o acontecimento do passado depende dos acontecimentos do futuro, como acontece em Dark. Por exemplo, a máquina do tempo do Tannhaus sempre existiu e sempre vai existir. A mesma coisa acontece com o livro dele. E também a família McFly sempre existiu e sempre vai existir. E também o Bad Wolf sempre existiu e sempre vai existir. Então, quem criou a máquina do tempo? Quem criou o livro? Quem criou o Bad Wolf? E quem uniu a família McFly? A resposta para tudo isso é ninguém. Porque muito além da ficção, esse paradoxo de Bootstrap viola um dos princípios mais básicos da física, que é
a segunda lei da termodinâmica, principalmente quando a gente fala do enunciado da entropia. Esse enunciado fala que o grau de desordem do universo sempre vai aumentar. Esse grau de desordem é a entropia. Ou seja, se você for na sua geladeira agora e pegar um cubo de gelo e deixar ele no sol, ele vai derreter. Porque as moléculas do gelo na forma líquida estão muito mais desorganizadas do que as moléculas de gelo na forma sólida. Mas se eu pegar esse cubo de gelo e levar ele algumas horas para o passado, se ele não para de derreter, como que ele vai voltar para o momento antes dele começar a derreter? Nesse caso, a segunda lei da termodinâmica está sendo violada. E esse é um dos principais argumentos da impossibilidade de se viajar no tempo. Porque não existe energia de graça, não se cria energia do nada. Então, pode parar de assistir vídeo de movimento infinito aí no YouTube, pode também parar de ficar compartilhando a corrente do carro movido a água. E a desordem no universo sempre aumenta. Ponto. Mas então será que em algum dia o universo todo se colapsou por uma desordem muito menor, depois aumentou a desordem de uma vez? Mas supondo que a gente pegue e fale assim, não, vamos quebrar todas as leis da termodinâmica e a gente vai lá e volta para o passado. Mas existe uma coisa que é o princípio da autoconsistência de Novikov. Em algumas soluções das equações da relatividade geral do Einstein, é possível viajar para o passado. Isso acaba gerando inconsistências e paradoxos, como é o paradoxo de Bootstrap. O princípio da autoconsistência de Novikov nos diz que a probabilidade de um evento que mude o passado acontecer é zero. E isso acaba gerando algumas consequências meio bizarras. Por exemplo, o paradoxo do avô. Imagina que você volta para o passado e quer matar o seu avô antes de ele conhecer sua avó. Se você matar o seu avô antes de ele conhecer sua avó, seus pais não vão se conhecer e, consequentemente, você não vai existir. Mas quem vai matar o seu avô, então? Pelo princípio da autoconsistência de Novikov, você não ia conseguir matar o seu avô. Quando você tentasse, algumas outras coisas iam começar a acontecer, de modo que você não ia conseguir matar seu avô de jeito nenhum. O que gera uma baita discussão sobre livre-arbítrio, né? Porque é como se as leis da física estivessem te impedindo de fazer alguma coisa que você quer. E a gente não vai discutir livre-arbítrio nesse vídeo, mas se você quiser saber mais sobre isso, não se esquece de se inscrever nesse canal e pedir aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre livre-arbítrio e física para vocês. Outra possibilidade que eu acho que é mais real e menos legal é que, por ser um paradoxo, então isso não pode acontecer. E não tem solução perfeita para isso ainda. Principalmente porque a teoria da relatividade, tanto a restrita quanto a geral, elas são teorias muito incompletas. Mas você pode virar cientista e ser a primeira pessoa do universo a resolver esse tipo de problema. Para saber como que a ciência funciona, assiste esse vídeo aqui que eu falei. Também tem outro problema relacionado à viagem no tempo, é um problema meio newtoniano, que fala que a seta do tempo sempre anda para frente, né? Então não tem como a gente voltar na seta do tempo. Outra coisa que a gente pode falar em outro vídeo, se você pedir aqui nos comentários, é que se a velocidade da luz é constante e é uma velocidade limite, não tem como a gente viajar para o passado numa velocidade menos a velocidade da luz, tipo menos c. Tá? Mas se você quiser saber como que seria uma viagem sobre a velocidade da luz, clica aqui. Uma das outras soluções também para esse rolê todo de viagem no tempo é de que a cada decisão tomada surge um novo universo paralelo. Se você quiser saber também o que acontece com o possível universo paralelo na física, assiste esse vídeo aqui. Agora eu quero saber de vocês, dá para viajar no tempo para o passado ou para o futuro? Será que a gente está vivendo num loop temporal? Vai aparecer para vocês daqui a pouco 2 vídeos. Um falando sobre viagem na velocidade da luz e outro falando sobre universos paralelos. E se você gostou desse vídeo e quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de deixar aquele joinha e a gente se vê por aí na semana que vem. Ciência.